quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Um reino sem lei. Você já pensou nisso? Você já viu algum reino sem lei? Na terra? Existe algum reino na terra? Seja o Reino Unido, seja qualquer país, existe algum reino na terra sem lei? Isso não existe. Nem no céu também existe um reino sem lei, porque o reino de Cristo possui uma lei. E a lei do reino de Cristo não é outra senão a lei de Deus. Então, queridos, é muito importante entendermos, porque hoje muitas pessoas não querem aceitar que o reino de Deus tem uma lei. Tem um código de princípios estabelecidos por Deus, princípios que são eternos. Você não entra para o reino de Deus pela lei. Não tem como você se tornar membro do reino de Deus pela lei, porque a função da lei não é esta. A função da lei não é salvar, a função da lei não é introduzir você na presença de Deus, a função da lei não é colocar o seu nome no livro da vida, a função da lei não é pagar os seus pecados, a função da lei não é dar perdão aos pecadores, a função da lei não é esta. Então você não consegue entrar no reino de Deus através da lei. Porque afinal de contas, no santuário terrestre, a lei não estava na porta da entrada. Na porta da entrada estava o altar de sacrifício. É ali que o pecador entrava com o seu cordeiro e ali sacrificava o cordeiro. A lei de Deus não estava na porta de entrada, a lei de Deus não estava no lugar santo, a lei de Deus estava no Santíssimo. Portanto, queridos, para entrarmos na presença de Deus, nós não conseguimos entrar pela lei. A lei está lá dentro. Para você entrar para o reino de Deus, você só entra através do monte de sacrifício, chamado Monte do Calvário. Foi ali que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto. Foi ali que o sangue foi derramado. E então, através do Monte do Calvário, do sangue de Jesus, você entra na presença de Deus, se torna filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. O que é que diz em João capítulo 1, verso 12? Abra a sua Bíblia e vamos ler. É assim que nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1 e o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Temos que crer no nome de Jesus, temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, e a todos que o aceitam como Salvador, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos do ventre materno como filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador. É assim que você entra no reino de Deus, pelo sangue. Ninguém entra no reino de Deus sem o sangue, e o sangue é de Jesus. Mas qual é a função da lei? A função da lei não é para aqueles que estão fora do reino de Deus. A função da lei não é para aqueles que estão entrando para o reino de Deus. A função da lei é para aqueles que já fazem parte do reino de Deus. Aqueles que já são filhos e filhas de Deus. Para eles existe uma lei, porque eles estão no reino de Cristo. Primeiro é o reino da graça, depois é o reino da glória. É o reino do nosso Senhor. Ali existe uma lei. E a lei é a lei de Deus, chamada 10 mandamentos. Portanto, queridos, tanto no velho concerto, que foi fundamentado no santuário da terra, como também no novo concerto, fundamentado no santuário celestial, existe sempre a figura majestosa da lei de Deus. Eu estou lendo agora no meu ano bíblico o livro de Salmos. Como é bom meditar
nos Salmos. E eu quero que você medite um pouco no livro de Salmos, porque exalta a lei de Deus. Quando você lê os Salmos, você percebe quanta alegria, quanto prazer o salmista Davi, ele tinha na lei do Senhor. Você consegue ter prazer na lei do Senhor? Nas horas da minha meditação, o hino que eu mais gosto de ouvir é um hino que o quarteto da Voz da Profecia, o Arautos do Rei, canta: a tua lei. A tua lei é perfeita, a tua lei é santa, justa e boa, porque perfeito tu és também, meu Senhor. Bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor. E aqui no Salmos 1, começa os Salmos, no Salmos 1, é o início dos Salmos, no verso 2 diz que o Filho de Deus, aquele que já é Filho de Deus, aquele que já pertence ao reino de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor. Como a pessoa ímpia, como aquela pessoa que não aceitou a Jesus como Salvador pode ter prazer na lei do Senhor? Impossível. Impossível. Quando eu encontro pessoas inimigas da lei, quando eu encontro pastores inimigos da lei, que usam o púlpito para falar contra a lei de Deus, eu penso, que pena. São pessoas que estão enganadas, porque ainda não se tornaram filhos e filhas de Deus, ainda não pertencem ao reino de Deus, por isso não tem prazer na lei do Senhor. Aqui diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor. Quando você está meditando na lei do Senhor, você está meditando no Senhor, porque a lei do Senhor, os 10 mandamentos, são um reflexo do caráter santo de Deus. Quando nós estamos exaltando a lei, estamos exaltando o autor da lei. Abra sua Bíblia agora em Salmos 119. Eu tive por curiosidade ir grifando no Salmo 119 os versos que mais me agradaram, que falam da lei do Senhor. São inúmeros. Salmo 119, verso 1 diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Feliz, bem-aventurado é o que anda na lei do Senhor. Quem anda na lei do Senhor não é o ímpio, não é o pecador não arrependido, é aquele que já abraçou a Jesus como Salvador e agora tem prazer na lei do Senhor. Ele anda na lei do Senhor, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora lemos ainda no verso 4: tu ordenas os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. E no verso 6: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. E no verso 18: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E agora o verso 34: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Verso 35: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. São dezenas e dezenas de declarações de exaltação que o salmista faz à lei do Senhor, a lei do reino do nosso Jesus Cristo. E agora no verso 47: recriar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Declarações de amor. Verso 48: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. 53: grande indignação se apodera de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Você fica indignado com o mundo que despreza a lei de Deus? Eles não têm prazer na lei do Senhor, porque eles não pertencem ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 63: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos. No verso 72: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Será que para você é mais importante a lei do nosso Senhor Deus do que ouro, do que prata, do que dólar? É assim que o salmista está falando. Essa é uma declaração de adoração e de amor à lei do Senhor. E agora no verso
73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Verso 77, venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois a tua lei é a minha delícia. O salmista procurou no vocabulário palavras maravilhosas, palavras diferentes para mostrar o seu amor, o seu deleite, a sua alegria, como ele gostava da lei do Senhor. Ele usa a palavra delícia, prazer, amor, meditação. E agora lemos também no verso 86, todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Que mentiras são estas que nos perseguem? A mentira de que não existe lei, a mentira de que não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Esta história de que você está salvo em Jesus e você não precisa obedecer os mandamentos de Deus porque você já está salvo em Jesus. Quem não precisa obedecer os mandamentos de Deus é quem não está salvo em Jesus. Quem não está salvo em Jesus não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer para quê? Se não abraçaram a Jesus como Salvador. De que adianta guardar os mandamentos sem ter Jesus como Salvador? Não adianta para nada. Mas exatamente os que abraçaram Jesus como Salvador, eles vivem, não é que eles têm que obedecer, eles têm o prazer de obedecer, eles têm alegria, a lei se torna delícia para eles. E agora no verso 92, se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que teria perecido na minha angústia. Outra palavra, o salmista está dizendo que a lei para ele era recreação. É a minha delícia, é a minha alegria, é o meu prazer, é a minha recreação. A lei do nosso Cristo. E no verso 97, ó quanto amo a tua lei. E é assim que o hino canta, o hino do Arautos do Rei. Oh, quanto amo a tua lei. Esse hino, queridos, para meditar na hora em que você está adorando a Deus, é lindo, é gostoso. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E agora no verso 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Verso 113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Vida dupla, ele está dizendo, eu aborreço, mas eu amo a tua lei. E agora no verso 127, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Será que nós poderíamos transformar todos estes versos como sendo nossos? Usá-los, nos apropriarmos destes versos? Porque se nós continuarmos lendo a Bíblia como sendo algo que alguém falou de Deus, ou alguém falou de Jesus, ou alguém falou da lei de Deus, não terá proveito para nós. Nós temos que, ao ler a Bíblia, nos apropriarmos, nos apossarmos destes versos, fazendo-os nossos. E falando, colocando o nosso nome aqui, dizendo, eu, Samuel, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que ouro fino. E no verso 136, rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ou seja, eu choro ao ver o mundo rejeitando e desprezando a tua lei. E ainda no verso 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. No verso 143, aperto em angústia se apoderam de mim, não obstante os teus mandamentos são o meu prazer. E agora o verso 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E agora no verso 165, muita paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Queridos, não dá para vivermos como súditos no reino de Cristo sem a lei, porque existe a lei. No reino existe a lei para os súditos, mas ela é para os súditos de Deus, é para os filhos e filhas de Deus. Por isso eu quero que você medite agora no que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Não é a lei que nos livra da condenação.
A lei não tem essa capacidade de nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mas em Romanos capítulo 8 diz, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para quê? Ou para quem? Para quem? Está em Cristo Jesus. Interessante, aqui não está dizendo que não há condenação para aqueles que guardam a lei. A lei não é o nosso Salvador. A lei não nos livra da condenação. Quem nos livra da condenação é o sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora no verso 6 diz assim, porque a inclinação da carne, a inclinação da natureza carnal é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quando você se torna filho e filha de Deus, pelo sangue de Jesus, você se torna amigo de Deus, você tem amizade com Deus. E aí você se torna submisso à lei de Deus. Submissão à lei de Deus é algo que faz parte daqueles que já são filhos e filhas de Deus. Por isso eles são submissos. Por isso a Bíblia está dizendo, não se sujeitam à lei de Deus. Quem? Os que estão vivendo na carne. Queridos, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. No reino do nosso Cristo existe uma lei. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Aqui lemos: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, no céu existe lei. A arca do concerto foi vista no céu. E nós teremos prazer na lei do Senhor no céu. Se tivermos prazer na lei do Senhor, na terra. O reino do nosso Cristo será estabelecido, será implantado. Na lição de domingo diz que o reino do nosso Cristo será implantado quando a pedra for lançada do céu. Que pedra? Uma pedra majestosa, uma pedra que nós ansiamos por ela. É uma pedra que será lançada sem mão do céu e atingirá a estátua que representa os reinos da terra, destruindo os reinos da terra. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Esse é o texto que está aqui na lição de domingo, falando sobre o estabelecimento do reino de Deus, fala sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás, e fala do príncipe do reino celestial, que é Jesus. Em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Primeiro Deus mostrou para Nabucodonosor todos os reinos da terra, começando com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, através de uma estátua: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E então, depois que mostrou esta estátua, no sonho, Deus mostrou o quê? No capítulo 2 e o verso 34. Capítulo 2, verso 34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. A pedra acaba com os reinos da terra. Mais ainda, a terra esmiuçou o ferro, o barro, o cobre, verso 35, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar mais para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. A pedra é a volta de Jesus, que estabelece o reino do nosso Deus, o reino do nosso Cristo. E nesse reino tem uma lei. Não existe reino sem lei. Mas como eu posso ter prazer na lei do Senhor no reino de Cristo? Como posso ter prazer no reino que será estabelecido? Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor desde agora. A vida que eu vou viver lá, eu tenho que começar vivendo aqui. Aqui diz que a pedra feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. E o verso 44... Verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará
e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. O reino do nosso Cristo. Queridos, na parte de segunda fala sobre dupla cidadania, vida dupla. Parecermos o que não somos, vivermos de aparência. Não podemos ter dupla cidadania. Alguns países aceitam dupla cidadania. Pessoas que são cidadãos americanos também podem ser cidadãos brasileiros. Você pode ter os dois passaportes. Mas, queridos, você não pode ser cidadão deste mundo e cidadão do céu ao mesmo tempo. O cidadão deste mundo anda segundo as orientações do príncipe deste mundo, que é Satanás. E o cidadão do céu anda de acordo com as leis do reino de Cristo. Deus não aceita dupla cidadania. Nós temos que escolher a que reino pertencemos e quem mora no nosso coração. Em Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, veja os cidadãos do reino de Cristo. Os cidadãos do reino de Cristo em Apocalipse 14, o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é o reino do nosso Cristo, que será habitado pelos santos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Na lição de segunda-feira embaixo diz assim: quando as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo, decidem virar as costas para o reino do diabo. O que você faz para o reino do diabo? Dá as costas, dá o desprezo para ele. Existe uma atitude bíblica que mostra o seu desprezo a Satanás e ao reino do diabo. É dar costas para o leste. Deus criou isso aí. Deus mandou construir o tabernáculo no sentido de leste para oeste. A entrada do tabernáculo estava do lado leste. Então toda pessoa que vinha para o tabernáculo para entrar, oferecer os seus sacrifícios no altar de sacrifício, ele vinha dando costas para quê? Para o leste. Nós temos que dar costas para o reino do diabo, diz aqui. Quando as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo, decidem virar as costas para o reino do diabo e passam a fazer parte do outro reino, o do Senhor Jesus. Quando você dá as costas para o leste, você está dando costa para todas as festas de adoração ao sol. Sunday, dia do sol, você dá as costas. Dies Natalis Solis. O que é isso, pastor? Dies Natalis Solis, o Natal, dia do nascimento do sol, dá as costas. A Páscoa comemorada hoje no mundo é uma festa a Ishtar, babilônica, você dá as costas. Queridos, nós vamos dar costas não somente a bebidas, porque muitos pensam que o reino de Satanás é cigarro, álcool, carnes imundas, drogas, promiscuidade, adultério. Tudo isso faz parte do reino de Satanás. Mas existem algumas festas sagradas que fazem parte do reino de Satanás. E por que Deus quer que você dê as costas para o leste? Porque o povo de Deus no passado não estava dando costas para o leste, para o reino de Satanás. Ezequiel capítulo 8, Deus disse: veja que profanação. Ezequiel capítulo 8 diz assim, capítulo 8 e o verso 14. Capítulo 8, verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. Eles estavam de costas para o templo, costas para o oeste, voltados para onde? Para o leste. Mas Deus pediu que eles fizessem o contrário. Deus pediu que eles dessem costas para o leste e se inclinassem em direção ao oeste. Ezequiel capítulo 8. Mas o povo
afastado de Deus, estava fazendo o contrário. Para a adoração de quem? Tamuz. Está aqui o nome do Messias pagão, que nasceu 25 de dezembro. Tamuz. Está na Bíblia. Era adorado. Isto, queridos, faz parte do reino deste mundo. Então diz aqui: 25 homens de costas para o templo do Senhor, com os rostos para onde? Para o oriente. Estou lendo o verso 16 do capítulo 8 de Ezequiel. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Todas as festas pagãs estão relacionadas ao sol, ao mitraísmo. Verso 17: então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Devemos dar costas para o reino de Satanás, porque a nossa cidadania não é dupla, a nossa cidadania é única. Nosso coração tem que estar no reino de Deus. Vocês podem pensar que seja talvez exagero, mas eu na minha devoção pessoal, cada manhã, eu já sei onde está o nascer do sol e o pôr do sol. Mas isso não tem importância. Se Deus colocou na Bíblia, se Deus mandou construir o templo, não vai construir o templo assim não, vira o templo, é assim, ó, para que todos que entrem dando costas para onde? Para o leste. Para onde os islâmicos, os muçulmanos adoram? Em direção aonde? Ao leste. Meca. Eles adoram em direção ao leste. Mas o povo de Deus adora em direção ao oeste, dando costas para... Será que isso é coincidência? Não, não é coincidência, irmãos. Deus vai mandar construir o tabernáculo no deserto, e ao construir o templo de Salomão, pensou, tudo no plano de Deus é pensado. Costas para o reino de Satanás. Você não entra para o reino de Deus através da lei. Você só pode entrar pela fé no sangue de Jesus. Esta é a parte de terça-feira. Fé e lei são inseparáveis. Uma não anula a outra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 fala sobre a fé. Eu gosto desse texto de Romanos capítulo 3, porque ele é muito enfático. Ele não deixa margem para dúvida. Quando eu estava para me formar em teologia, nós chamamos para ser o paraninfo da nossa turma o pastor e professor Jerome Justen. Mas a direção do colégio não queria que nós chamássemos. Ele tinha sido diretor da faculdade de teologia, lá no IAE, e tinha já voltado para os Estados Unidos. E eles não queriam, tentaram bloquear o nosso convite, porque ele pregava muito sobre justificação pela fé. E ali no colégio, na faculdade, existia um grupo que era muito legalista. Então, ele já tinha ido embora para os Estados Unidos, e eles estavam felizes por isso, e agora não queriam que a gente chamasse de volta para fazer parte da nossa formatura. Mas nós o convidamos e ele veio. Queridos, o legalismo existia no tempo de Ellen White. Lembram-se da briga que aconteceu em 1888? Em 1888 aconteceu briga literal, não é? Eu não estou exagerando. Foi briga literal, ofensa verbal. Praticamente que todos os líderes da igreja, menos Ellen White, estavam do lado do legalismo. Mas Ellen White, Wagner e Jones estavam defendendo que a justificação pela fé. Nos anos que se seguiram, os líderes da igreja se arrependeram da posição que tomaram e pediram perdão a Deus, se reconciliaram e aceitaram a justificação pela fé. Mas, queridos, o legalismo era forte e ainda é forte na mente de muitos. Legalismo é querer entrar no reino de Deus pela lei, pela obediência do sábado, pela devolução do dízimo. Não, queridos. Nós só podemos entrar no reino de Deus pelo sangue, pela fé no sangue do nosso Senhor Jesus.
E agora, como membros do reino de Deus, a lei é implantada no nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus na nossa mente. Nós que já estamos no reino de Deus, temos prazer na lei do Senhor. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 3, e esse verso é bem enfático de que é pela fé que nos salvamos, é pela fé que somos perdoados. Romanos 3, primeiro verso 20. 3, verso 20 primeiro. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma é justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A porta de entrada para o reino de Deus não é a lei. É o altar de sacrifício. Esta é a porta de entrada, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, queridos, no verso 28... concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Eu assisti ainda no tempo de estudante de teologia, uma semana de oração, e a ilustração era esta, um barquinho e um remo aqui, não é? O barquinho da salvação, não é? Um remo estava escrito fé, outro remo estava escrito obras. E você anda no barquinho da salvação usando os dois remos. Bonita ilustração, só que é errada. Porque no barquinho da salvação, num remo deve estar escrito fé, e no outro remo tem que estar escrito o quê? Fé. Porque você é salvo 100% pela fé. E aquele movimento das águas que vai ficando para trás, porque o barco, quando ele vai avançando, atrás aparece o quê? Toda aquela onda, toda aquela movimentação da água, aquilo são as obras. As obras resultam da fé. As obras são resultantes da fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela resulta em boas obras, em obediência. Por isso, queridos, no capítulo 3, Paulo fez questão de não terminar esse pensamento, esse argumento, sem dizer no capítulo 3, verso 31, veja: para que ninguém pensasse que a lei é inútil, que a lei não existe no reino de Cristo. Não, a lei existe exatamente para os que pertencem ao reino de Cristo. Você só não pode colocar a lei na porta de entrada. Leia agora Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Primeiro você entra pela fé no reino de Deus, fé no sangue de Jesus. E uma vez que você está fazendo parte do reino de Deus, graças a Jesus Cristo, nosso Salvador, então é estabelecida a lei. Esta é a frase: antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida na vida de quem? Dos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está sendo dito aqui. São inseparáveis. Na parte de quarta-feira fala que o reino de Deus será eterno. Em Naum capítulo 1, verso 9, Naum capítulo 1, verso 9 diz que o mal não vai se levantar pela segunda vez. Amém por isso. Já pensou? Se Deus levasse para o céu algum desobediente, rebeldezinho? Se Deus levasse para o céu os que são do contra, chegasse lá no céu e decidisse não ir adorar a Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 66, verso 22, 23, que de sábado em sábado virá toda a carne adorar perante mim. No céu novo que vou criar, na nova terra, no novo céu, eis que de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim. Isaías 66, verso 22, 23. Se Deus levasse um revoltadinho desobediente para o céu, o que ele diria? Não, hoje eu vou sair trabalhar, eu vou plantar, eu vou cortar minha grama. Queridos, se nós fazemos isso aqui, vamos fazer isso aonde? Lá. Não, hoje não é? É um jogo muito importante da Copa, não é? Não é? Hoje eu não vou para o culto, eu vou assistir o jogo da Copa. Queridos, os que são desobedientes aqui, seriam desobedientes lá, por isso eles não vão. Você entra no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, mas uma vez pertencendo ao reino de Deus, existe lei. O reino de Deus não é uma bagunça.
o Espírito Santo grava a lei do Senhor no nosso coração, e ela se torna nossa meditação dia e noite, nosso prazer, nossa recreação, nossa delícia, usando todas aquelas palavras que o salmista usa. Por isso diz que o mal não vai se levantar segunda vez, porque Deus não vai levar pessoas desobedientes para o céu. Nós precisamos ter sido comprados pelo sangue de Cristo, e nós precisamos ter a lei de Deus escrita no nosso coração pelo Espírito Santo. O reino de Deus será eterno, porque o mal não vai se levantar a segunda vez. Em Daniel 7:27 diz que o reino de Cristo é eterno. Abra sua Bíblia em Daniel 7:27. Daniel 7 e o verso 27. Vamos ler o verso 26 e 27. Aqui lemos: mas o juízo vai se estabelecer. Quando que o juízo foi estabelecido? 1844. No verso 25 diz que o juízo seria estabelecido depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O capítulo 7, verso 25 está falando de 1260 anos, que começaram em 538 e acabaram em 1798. E o verso 26 diz que, acabando-se os 1260 anos, que acabaram em 1798, o verso 26 explica que então o juízo seria estabelecido. Verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Depois que acabasse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando é que o juízo foi estabelecido? 1844. Depois de 1798. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E agora o verso 27. E o reino, que reino? O reino do nosso Cristo. E o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O povo dos santos do Altíssimo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus Cristo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Em Apocalipse 21, verso 4 também, queridos, fala do reino eterno. Se o reino de Jesus é eterno, é porque o mal não vai se levantar pela segunda vez. De jeito nenhum. Agora capítulo 21, vamos ler o verso 3 e 4. Capítulo 21 de Apocalipse. Verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. No Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus com os homens era um edifício pequeno chamado de tabernáculo, construído por Moisés no deserto. Depois esse tabernáculo se tornou o templo de Salomão. Depois esse templo de Salomão destruído, foi reconstruído por Zorobabel, passou a ser chamado templo de Zorobabel. Depois ele era muito feio, esse templo de Zorobabel. Aí quando veio Herodes, ele fez uma reforma de 40 anos no templo de Zorobabel e se tornou o templo de Herodes. Quando Jesus veio à terra, o que existia era o templo de Herodes. Mas queridos, aqui está dizendo que lá do céu vai descer o original, o templo original, o tabernáculo original. Todos estes que foram construídos na terra, todos estes eram temporários, passageiros, somente uma ilustração do templo celestial. No final dos 1000 anos, diz o verso 2, veja aí o capítulo 21, verso 2. No final dos 1000 anos, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Este é o tabernáculo de Deus que está no céu. O trono de Deus está na nova Jerusalém, e ela vai descer do céu no final dos 1000 anos. E Deus fala: estão vendo esta nova Jerusalém? Este é o meu tabernáculo. Está claro isso, irmãos? O tabernáculo celestial não está em algum planeta, não, está no céu, onde Deus habita, chama-se Nova Jerusalém. Aqui diz, verso 3, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Lá no tabernáculo terrestre, Deus habitava com o seu povo, através do Shekinah, né? O Shekinah que aparecia em cima da arca do concerto, no lugar santíssimo. Agora, queridos, na Nova Jerusalém está o trono de Deus, e ali não está o Shekinah, ali está Deus em pessoa.
Deus o Pai. Ali está o trono de Deus. Ele habitará conosco. Ele será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. E o verso 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não mais choro. Há pessoas que colocam isso aqui na volta de Jesus, ou melhor, durante os 1000 anos no céu, irmãos. Isso aqui não está falando que é durante os 1000 anos, está falando após os 1000 anos. Quando é que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima? Alguns pensam, bom, quando nós formos para o céu não vamos chorar mais. Vamos chorar, porque você não vai encontrar pessoas que você queria encontrar lá. E você vai investigar os livros, os registros do céu, para saber por que não estão lá. E você, quando observar a vida dupla que eles tinham, você descobre por que eles não estão no céu. E você vai chorar. Quando você assistir à morte dos ímpios no final dos 1000 anos, você vai chorar. Mas uma vez o mal desaparecendo, Satanás sendo destruído, Deus criou um novo céu e uma nova terra. E então diz aqui o verso 4: Deus limpará o quê? De seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Bendito seja o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É este reino eterno que eu estou esperando com todo o coração, com todo a minha expectativa, orando para que isto aconteça logo. Você tem que estar com a cabeça voltada para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto estivermos vivendo no reino deste mundo, lembremos, não temos dupla cidadania. A nossa cidadania é a celestial. É para lá que estamos caminhando. Juntos, vamos para o céu. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos.